Vai entrar, David? No webinar? Você que sabe. Ah, tá, fechou. Tá. Por favor, eu vou aceitar o Cláudio e o Marcelo, daí se tu quiser fazer aquela explicaçãozinha, você tá mutado, tá? Envio sim, só um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Em alguns minutinhos a gente já inicia, tá bom? Boa tarde, pessoal. Como sempre, às 15h05 a gente vai começar, tá? O webinar. Enquanto isso, fiquem à vontade, peguem um cafezinho, uma água, que logo, logo a gente já começa. Bom, pessoal, são as 15h05, então, como de costume, vou dar início no nosso webinar. Então, muito obrigado, tá? Primeiramente a todos que estão aqui hoje com a gente. A quem não pôde participar, não se preocupe, esse webinar vai ficar gravado também, tá? Quem está participando vai poder acompanhar e fazer as perguntas diretamente ao vivo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre funcionalidades essenciais, funcionalidades que agregam muito valor na ferramenta, mas nem todas as empresas, né, utilizam no dia a dia. Então a gente vai abordar isso hoje. Esse é o nosso tópico principal.
As funcionalidades que a gente vai abordar hoje, tá? Elas ajudam não só no cotidiano, mas também facilitando e expandindo ainda mais as funcionalidades do Eleven Next, tá? Então, conhecendo esses recursos, conhecendo essas possibilidades que vocês já têm dentro da ferramenta, o intuito, né, é que vocês consigam ainda mais melhorar e otimizar os processos de vocês. Então, esse webinar de hoje a gente vai ver várias coisas, tá? Vou falar sobre vários pontos. A gente vai ver atribuições automáticas, autotexto, os modelos de chamados, vamos ver um pouco do Fale Conosco também, vamos ver sobre a base de conhecimento, o grupo, né, de geografia e moeda, as tabelas de dados também, formulários customizados, expressões customizadas e um pouco também do inventário, tá, pessoal? Então, hoje são bastante informações que a gente vai trazer aqui, são vários assuntos. As dúvidas que vocês tenham, lembrem-se, tanto o nosso chat quanto a sessão de perguntas e respostas estão abertas, vocês podem ir fazendo as perguntas de acordo com o webinar. Conforme a gente sempre faz, né, no final a gente pega e lê ali as perguntas e tenta responder vocês ao vivo, tá bom? Então vamos lá, começar hoje com as atribuições automáticas, tá? Hoje o modelo está um pouco diferente. O slide hoje, ele está mais interativo, então ele está um vídeo. Então eu consigo ir mostrando para vocês enquanto eu vou falando, tá? As atribuições automáticas, elas têm várias configurações dentro do sistema. Vocês podem, praticamente quase todos os campos padrões do sistema, vocês conseguem atribuir automaticamente. Então, aqui no GIF eu estou mostrando, tem a questão do título, a gente consegue automaticamente preencher, a gente tem a questão do cliente, né, solicitante, que é normal, o serviço, de acordo com o serviço, a gente pode preencher ou pré-preencher as informações de forma automática, utilizando, né? Opa, era para estar em looping. Peço desculpas, tá, pessoal? Mas aí, como assim, Felipe? Então, o serviço ele parte como se fosse um gatilho, só que vocês configuram uma vez e não precisa se preocupar depois. A partir dele, várias informações podem ser auto-preenchidas, né? Então, dentro do sistema. Então, com isso, a gente consegue preencher o responsável, natureza, severidade, colocar também uma descrição padrão. A gente pode colocar estágios, localizações, status, tudo isso de forma automática, tá? A atribuição, principalmente, é utilizada só para responsável, mas tem outras informações também que podem ser colocadas. Até aqui no vídeo, eu coloco aqui as informações de localização, coloco estágio também, tudo a partir do serviço. Então eu seleciono o serviço, ele já pré-preenche também, ó, a versão de origem, tudo isso pré-preenchido só utilizando o serviço, tá? Isso é configurável, vocês escolhem o que vai ser preenchido a partir do que, tá? Aqui, o serviço ele já preencheu também o título. A gente tem, obviamente, a atribuição de formulários, que depois a gente vai ver um pouco mais, mas as atribuições automáticas, elas facilitam no dia a dia, né, esse preenchimento, principalmente não só para atendentes também, né, mas para usuários externos, que geralmente não têm tanto conhecimento do processo, às vezes não estão tão habituados, então só selecionando o serviço, né, a pessoa já consegue lá dentro do portal do usuário externo ter tudo pré-preenchido para ela. Tá? A gente depois vai ver também os modelos de chamado, que também auxiliam ainda mais nessas configurações. Tá? Então, as distribuições automáticas, elas são para esses campos mais simples aqui. Então, a gente tem os estágios, localização, como eu comentei, natureza, severidade, esse tipo de coisa que é mais comum
a gente solicitar esse tipo de solicitar esse preenchimento, né? E só para lembrar, tá, pessoal, a severidade, por exemplo, ela não está vindo diretamente do serviço, ela está vindo a partir da natureza. Então, vocês conseguem ter vários tipos de atribuições automáticas. Aqui no exemplo, eu trouxe a atribuição, todas as atribuições linkadas uma atrás da outra, tá? Então eu seleciono só o serviço e uma já dispara a outra. Mas as configurações de atribuições automáticas, elas variam. Vocês podem ter, aqui como eu já preenchi automaticamente a natureza, ele já preencheu severidade também. Mas se eu trocar a natureza aqui durante o preenchimento, eu posso já ter uma atribuição automática de outra severidade e assim por diante, tá? Então, sobre as atribuições automáticas, eu queria trazer mais essa visão aqui, tá? Ela é bem tranquila, acredito que a maioria de vocês já conheçam, já pelo menos a atribuição de responsável, né? Que é a mais utilizada, tanto para usuários quanto para grupos, mas as outras também podem ser utilizadas. Então, a versão de origem também e a localização são bem legais e bem importantes para alguns clientes. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o autotexto, tá? O autotexto, para quem já usa, ele é muito útil. Para quem ainda não conhece, tá aqui a oportunidade, tá? Então, o autotexto, eles são informações, né? São textos que vocês configuram dentro do sistema e vocês escolhem onde e para quem vai estar disponível isso, tá? Então, aqui no exemplo, eu estou trazendo um autotexto já que ele já traz preenchido na hora que eu clico para abrir um trâmite, tá? Registrar um novo trâmite, ele já pré-preenche esse autotexto, tá? Mas esse autotexto também serve para chamadas, que nem eu estou exemplificando, tá? Então, fui abrir um chamado, ele já traz automaticamente a descrição. Também, como eu comentei, agrega ali as questões do auto-preenchimento. Aqui a gente também consegue utilizar autotextos dentro do Fale Conosco, tá? Então, o Fale Conosco é uma das ferramentas que eu vou abordar um pouco melhor hoje, mas ele também tem essa possibilidade de vocês configurarem autotextos. Dentro dos autotextos, vocês conseguem colocar variáveis. Então, até aqui no outro exemplo, tá? Aqui do vídeo, eu coloco um autotexto na conversa do Fale Conosco e essa conversa já traz o nome do solicitante, já traz o nome do responsável. Então, vocês conseguem fazer isso também dentro dos chamados, dentro dos trâmites, nas mensagens em si. Então, o autotexto ele é muito útil, tá? Vocês conseguem ter autotextos para diferentes cenários. Então, como eu comentei aqui, aqui eu peguei exemplos simples, né? Coloquei exemplos para trâmite e chamado e outros exemplos para o Fale Conosco. Mas vocês também conseguem trazer, digamos que de acordo com o tom, né, digamos, o caminho, o fluxo que vocês estão atuando, vocês conseguem ter autotextos já definidos, né? Então, facilita muito no dia a dia essa ferramenta. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente consegue, né, visualizar a mensagem, verificar se é a correta, selecionar, ela já vai cair lá dentro tanto do Fale Conosco, quanto dos trâmites e do corpo da descrição do chamado, tá? Então, aqui a gente também vai falar um pouco sobre a base de conhecimento, tá? Acredito que a grande maioria de vocês também já conheçam a base de conhecimento. Para quem não usa ainda, a base de conhecimento, ela funciona como artigos, tá, que vocês colocam lá dentro, tanto para atendentes quanto para usuários externos. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui, a base de conhecimento a gente está vendo tanto no widget, quanto na página da base de conhecimento dentro do portal do atendente. E eu também estou mostrando agora dentro da página do usuário externo, né? Então, para exemplificar, eu trouxe os mesmos artigos, né, nas 3 visualizações, mas vocês conseguem customizar qual tipo de artigo cada pessoa vai conseguir ver, tá? Então,
se vocês podem ter artigos que são só para os atendentes, e dentro dos atendentes vocês conseguem delimitar, né, para quem que vai conseguir visualizar aqueles artigos. Mesma coisa para o usuário externo, tá? Vocês conseguem também delimitar quais artigos cada tipo de usuário externo consegue visualizar. Isso funciona a partir do perfil, tá? Então vocês conseguem selecionar para quem que vai estar disponível essas informações. Então, os 3 pontos de visualização: página do usuário externo, página do atendente no menu ou no widget da base de conhecimento, tá bom? Agora falar um pouco sobre as expressões customizadas, tá? Essa daqui não tem um vídeo, tá? Mas essa daqui eu trouxe esse comparativo para mostrar para vocês. Tem vários clientes que já utilizam isso. Quem não utiliza, então, para que serve as expressões customizadas? Elas servem para vocês poder tornar o sistema mais adequado ao processo e às nomenclaturas internas da empresa, tá? Então, aqui, por padrão, a gente tem... Eu peguei um exemplo simples, tá? Só no menu. Eu peguei ali a home, abrir chamado e lista de chamados. E eu troquei as expressões dela para home foi para início, abrir chamado foi para novo protocolo, e lista de chamados eu troquei para protocolos, tá? Não confundir, tá, essa funcionalidade com a funcionalidade do menu. Você sim consegue customizar hoje o menu, essa funcionalidade existe, mas as expressões customizadas elas não funcionam só para o menu, elas funcionam para tudo dentro do sistema. Então, se vocês quiserem, por exemplo, tá? Aqui a gente tem um texto, número do chamado ou título. Se vocês quiserem trocar esse texto, se vocês quiserem que apareça, por exemplo, busque seu chamado aqui. Vocês conseguem, a partir das expressões customizadas, trocar essa expressão, renomear ela. Então, qualquer texto fixo que vocês veem dentro do sistema, vocês conseguem fazer essa mudança, tá? As expressões customizadas, elas não funcionam para configurações de vocês. Então, catálogo de serviço. Se eu tenho um catálogo de serviço e ele está em português, mesmo eu trocando as expressões, digamos que eu tenho uma palavra lá no catálogo, eu tenho home lá dentro do meu catálogo, tá? Eu trocando a expressão home, todos os outros lugares vai trocar para início, tá? Ela trocou para início aqui. Mas dentro do meu catálogo, home vai permanecer home, tá? Então, as configurações que vocês fizeram dentro do sistema, elas permanecem da forma que vocês fizeram. As expressões fixas, sim, podem ser alteradas a partir das expressões customizadas, tá? Então, basicamente, todos os textos fixos, todos os textos que são padrão do sistema, vocês conseguem renomear ele, tá bom? Agora falar um pouco sobre o Fale Conosco, tá, pessoal? O Fale Conosco tem muitos clientes que utilizam. Ele é uma ferramenta para o cliente externo poder entrar em contato com vocês, tá? Tanto clientes quanto fornecedores. Como é que funciona? Então, aqui eu estou exemplificando como um usuário externo pode entrar em contato. Ele selecionou, trouxe as informações dele, o nome, o e-mail e abriu um atendimento, né, um Fale Conosco. Esse Fale Conosco, ele cai dentro da ferramenta e ele pode ser atendido por um atendente aqui dentro que tiver permissionamento para acessar essa fila de atendimento, tá? Então, aqui no caso, o solicitante colocou a fila do suporte, caiu para o usuário ali dentro e esse usuário começa a ser atendido pelo atendente, tá? Então aqui eu estou exemplificando uma conversa ali de ajuda com o chat do chamado, que é uma outra funcionalidade, e o atendente está mudando o responsável desse atendimento. Então, aqui ele traz algumas opções, a gente pode visualizar chamados vinculados, a gente pode abrir um chamado ou transferir esse atendimento para um outro
para um outro atendente ou uma outra fila, tá? Então, no momento que eu faço essa transferência, ele sai da minha fila, ela já não fica mais disponível e aparece que para qual atendente que essa pessoa foi transferida. Esse é um exemplo ao qual a gente está vendo somente dentro do... Opa! A gente está vendo somente dentro do Eleven Next, tá? Mas o Fale Conosco, ele também tem integração com o WhatsApp. Então, ao invés de o usuário externo estar acessando por aqui, né, que é esse widget que funciona tanto no portal do usuário externo e na tela de login, mas vocês também conseguem colocar ele no site de vocês. Isso é por tela, vocês conseguem configurar lá, tá? Digo aqui dentro do Next. Aí ele vai gerar um trecho de código JavaScript, se eu não me engano, e vocês conseguem colocar ele dentro do site de vocês. E aí essa bolinha aqui embaixo do Fale Conosco já vai ficar disponível no site de vocês. Para quem utiliza integrado com o WhatsApp, a pessoa, né, o solicitante, o usuário externo, vai pegar o telefone, vai mandar mensagem para o número de vocês e esse atendimento vai cair normalmente dentro da ferramenta. A pessoa vai selecionar as filas ao qual a fila, né, ao qual ela quer ser atendida e ela vai cair para um atendente aqui dentro. O Fale Conosco, ele permite, aqui eu não mostrei, tá, mas ele permite abertura de chamados também a partir desse atendimento. Então, ele fica vinculado o histórico da conversa do Fale Conosco junto ao chamado aberto. Então, vocês conseguem fazer esse acompanhamento, né, da solicitação, de onde ela começou, como que foi as tratativas que o atendente fez, como que foi a abertura do chamado e até a finalização, né, desse atendimento. Então, o Fale Conosco, principalmente, é para atendimento externo, conversa antes de um chamado ser aberto, tá? Então, tem clientes que já utilizam o Fale Conosco para só tentar resolver ali diretamente pelo atendimento, sem necessariamente abrir um chamado, abrindo um chamado só em necessidade real, né, para tentar não poluir também métricas de atendimento, não poluir com falsos chamados, inflar, né, com falsos chamados algum departamento. Então, tem clientes que abordam isso utilizando o Fale Conosco, tá, pessoal? Então, o Fale Conosco ele é bem interessante. Para quem não utiliza ainda, tiver vontade de conhecer, ele é bem simples de configurar. Vocês só precisam procurar no menu lateral esquerdo a opção do Fale Conosco, ativar ele. Vocês vão escolher quais são as páginas que ele vai estar ativo. Vocês vão configurar ali as filas com os atendentes de cada fila e ele já vai estar configurado, tá? Para configurar com o WhatsApp, aí ele é um pacote à parte, tá? Para quem já utiliza, a gente tem um processo ali de configuração. Para quem ainda não conhece esse processo ou gostaria de saber, a gente está à disposição para conversar com vocês. Caso faça sentido, tá? A utilização do WhatsApp para o atendimento. O Fale Conosco é a ferramenta que vocês vão utilizar dentro do Next para fazer essa comunicação. Tá bom, pessoal? Então, eu vou seguir aqui, vamos para o próximo assunto, que a gente vai falar um pouco sobre formulários customizados, tá? Os formulários, eu acredito que dessa lista seja o que praticamente todo mundo utiliza, tá? Os formulários, eles estendem muito as informações e auxiliam também os processos de vocês. Então, com os formulários, vocês conseguem ter diversos campos com uma grande variedade de tipos desses campos, vocês conseguem configurar da forma que vocês quiserem esse layout, né, de informações. Aqui eu estou trazendo um exemplo da gestão de mudança, tá, que é um formuláriozinho que eu criei para exemplificar e trazer essa questão de gestão de mudança que a gente tinha no outro sistema, tá? Na plataforma Elevo. Então, aqui dentro a gente consegue configurar essa gestão de mudança utilizando os formulários. Aqui ele está bem completo, tá bem até
robusto demais, a gente poderia separar esse formulário em algumas partes, mas eu quis trazer ele em um único formulário para conseguir exemplificar todas as funcionalidades, tá? Aqui o que eu estou exemplificando é trazendo uma aprovação dinâmica a partir dos campos do formulário, tá? Então, essa aprovação ela é somente disparada quando há horário extra, tá? Quando tem que ser realizado trabalho extra. Então, aqui a gente informa qual a pessoa que vai realizar, uma ou várias, tá? Pode ser várias informadas, e aí a gente coloca o horário também de hora extra. Então, a partir disso, ele já dispara uma aprovação. Então, percebam que eu já não consigo mais mexer no chamado, e aí visualizando as aprovações, a gente vê que tem duas etapas, tá? Primeira etapa é a aprovação do RH, que está embaixo, que no caso seria Adriana Almeida e cliente, e a aprovação do colaborador, tá? Então, por que tem essas duas etapas? Primeiramente, para a pessoa que vai realizar essa atividade, né? Ela aprovar que está disposta a participar desse projeto de gestão de mudança, e do RH também, validando se é possível, né, realizar aquela hora extra, tá? Então, esse é um processo de configuração que eu quis trazer um exemplo, né, de configuração utilizando formulários, mas os formulários, para quem já utiliza, sabe que ele é uma ferramenta bem poderosa dentro do Level Next. Vocês conseguem automatizar muitos processos utilizando os formulários e os fluxos de processo, como a gente comentou, e agora também com o Elevo Function, né? Então, aqui trazendo, né, alguns exemplos de campos que a gente tem. Então, eu trouxe exemplo de campo de data, né? Campo drop-down, aqui um agrupamento multilinha, a gente tem campos radio, a gente tem campos data e hora, só data, a gente tem expressões matemáticas, a gente tem diversos tipos de campo, né? Texto rich text, né? Para conseguir por exemplo, aqui é o campo de justificativa. Então, os formulários, eles podem ser praticamente construídos da forma que vocês quiserem, tá? Tem regras também que vocês podem aplicar para automação dentro do formulário. Então, preencher campos, limpar campos, exibir ou ocultar campos, tudo isso vocês conseguem fazer também pelas regras, vocês conseguem configurar quais são as pessoas que vão visualizar, né, tanto o formulário como um todo. Então, a permissão dentro do formulário, vocês conseguem atribuir qual pessoa ou quais pessoas vão conseguir ver aquele formulário. Além disso, vocês conseguem também configurar dentro dos campos, cada campo vocês conseguem identificar quem que pode visualizar ou preencher, né, aquele campo. Então, a gestão de acesso, ela se torna muito mais precisa. Não é só ao formulário, mas além do formulário, cada campo em si tem a possibilidade de customização de acesso, tá? Então, tanto para visualização quanto para preenchimento também. Então, há casos onde, aqui, né, eu estou mostrando esse exemplo, eu consigo configurar, eu consigo mexer em qualquer um dos campos e também consigo mexer, por exemplo, o chamado, trocar estágio, registrar trâmite e tudo mais. Mas há casos onde, por exemplo, a gente quer que um usuário externo ou um atendente, alguma coisa, seja preenchido alguma coisa dentro do processo, tá? Então, eu tenho campos específicos onde eu preciso que a pessoa preencha, e ela somente deve preencher aquilo. Ela não pode alterar mais nada dentro do chamado. Então, com essas configurações, a gente consegue atribuir, tá? A gente dá permissão somente de leitura dentro do chamado, ela não vai conseguir alterar nada dentro do chamado. E dentro do formulário a gente pode dar permissão de visualização, né, de acesso, mas a gente não dá permissão de preenchimento, por exemplo, para todos os campos. Até a gente pode deixar a visualização de alguns campos somente disponível para essa pessoa. Então,
as opções e os cenários disponíveis e aos quais podem ser utilizados, tá? Os formulários customizados são várias. Então, acredito que cada um de vocês utiliza os formulários em alguma etapa, algum processo dentro da empresa, mesmo que seja o mais simples possível, tá? Ele pode auxiliar muito no dia a dia. E aqui eu estou mostrando só um formulário, mas como eu comentei, a gente pode ter vários formulários atribuídos. Os formulários não valem somente para chamados, tá? Vocês conseguem colocar formulários também em itens de inventário. Então, depois a gente vai falar um pouco sobre o inventário. Vocês conseguem atribuir formulários neles, vocês conseguem atribuir formulários também a avaliações. Então, para quem ainda não utiliza avaliações, vocês conseguem criar um formulário, customizar ele, né? Cor, tamanho, regras, entre outras configurações, e disponibilizar isso através de uma avaliação. Então, o sistema permite avaliações NPS, de estrelas, de perguntas e respostas, mas vocês também conseguem colocar formulários. Então, essa é uma outra extensão que vocês podem utilizar dentro do Eleven Next, tá? Os formulários vocês conseguem exportar eles tanto junto com o chamado quanto somente o formulário. Então, se vocês quiserem, por exemplo, se eu quisesse pegar somente esse formulário de gestão de mudança, eu poderia vir em ações e exportar formulário. Acho que não deu para ver rapidinho aqui, mas é uma das opções que a gente tem também. Então, a gente clica naquele botão, ele vai trazer as opções que existem de formulários vinculados nesse chamado e a gente pode exportar o formulário que a gente quiser, tá? Então, somente o formulário, caso não quiser trazer as informações vinculadas ao chamado. Então, vocês conseguem ter uma gestão muito maior e uma utilização muito maior dos formulários dentro do Eleven Next, tá, pessoal? Então, agora falar um pouco sobre a parte de geografia e moeda, tá? Geografia e moeda, acredito que seja dos pontos que a gente vai ver hoje talvez o menos utilizado, mas como é que funciona, tá? Dentro de geografia e moedas, a gente tem algumas coisas. Não confundir com localização, tá? A localização, ela tá dentro do catálogo de serviço. Então, a localização, ela entra lá dentro das configurações do chamado, que a gente tem a parte de localização. Ela é um campo nativo, ela é um campo padrão do chamado, tá? A geografia, perdão, e moeda, ela abrange outras coisas. Então, aqui, eu resolvi trazer dois exemplos, tá? Então, questão das salas. Salas são utilizadas onde? Salas são utilizadas nos compromissos dentro da agenda, tá? Então, para quem ainda utiliza o menu antigo, dentro do calendário, vocês conseguem criar compromissos. Esses compromissos, vocês conseguem colocar reuniões, férias, esse tipo de coisa. Vocês conseguem colocar as pessoas, né, vinculadas nesse compromisso. Vocês conseguem colocar itens de inventário vinculado a esse compromisso. E vocês conseguem colocar as salas também, tá? Isso funciona bem no contexto físico. Então, que no caso eu peguei um exemplo, uma sala de reuniões. Então, para quem vai trabalhar no dia a dia com realmente numa estrutura, ou numa fábrica, ou numa empresa grande, ou com, né, uma situação onde a gente tenha que fazer esse agendamento, ou esse entendimento das salas, esse tipo de coisa, faz-se muito interessante utilizar esse mecanismo das salas, tá? Porque com eles a gente consegue, além de ter o compromisso vinculado, a gente consegue também depois ter o rastreio da utilização daquele local. Então, aqui dentro dos compromissos, acredito que não sejam todos os clientes, a grande maioria dos clientes não utilizam, tá? Mas é uma ferramenta que a gente também tem dentro do Eleven Next, tá bom? Aqui agora falar um pouco sobre moeda, tá? Moeda, onde que a moeda é utilizada? A moeda ela é utilizada dentro vinculadas principalmente aos tempos, tá? Então, hoje, para quem registra o tempo dos atendentes, a gente tem a questão da moeda vinculada ao valor, tá? O valor do quê? Pode ser o valor
do atendente por si mesmo, pode ser o valor de uma atividade, pode ser o valor de um cliente. Então, são várias opções que vocês conseguem configurar com um valor, tá? Uma moeda. Então, por padrão, hoje o sistema ele traz quatro moedas. A gente tem o dólar, o real, o peso argentino e a libra, se eu não me engano. Posso estar enganado nesses últimos dois, tá? Mas em questão de valores, tá? A moeda ela é utilizada, vocês conseguem ver bem ela aplicada nos tempos registrados. Então, dentro de um chamado, vocês conseguem acessar aquele chamado e verificar o registro de tempos. Dentro do registro de tempos, para quem, obviamente, registra os tempos dentro da ferramenta, vocês vão ter todos os registros vinculados a um valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma atividade, eu scrollei, tá, bem para a direita, então tem mais coisas que são informadas aqui, como quem foi a pessoa que registrou, qual foi o período que registrou, qual foi a atividade que registrou. Eu estou bem para a direita. Na direita a gente tem o período, tá, que foi registrada aquela atividade, a gente tem o tempo gasto naquela atividade, o valor hora daquela atividade, ou no caso, não só da atividade, tá, o valor hora atribuído naquele contexto, porque como eu comentei, pode ser que tenha um valor atribuído a um cliente, pode ser que tenha uma atividade, pode ser que esteja um atendente. Então, a gente consegue configurar, tem vários níveis, tá, de hierarquia desses valores, e aí, caso vocês utilizem algum deles, ele será preenchido aqui. Caso vocês tenham mais de um preenchido, e vocês não sabem qual que tá aparecendo, e ele sempre vai trazer o valor hora utilizado na base de cálculo, tá? Então aqui nesse caso ele utilizou o valor 100 para essa linha, e aí de acordo com o tempo ele registrou o valor hora efetivo de R$ 1,67. Aqui nesse caso a gente tem 1h30 a um valor hora de 200, ele considerou R$ 300 valor hora efetivo, tá? Então a gente também consegue ver aqui os totais por atividade. Então, quantas atividades foram realizadas? Aqui a gente só tem uma linha, então provavelmente só foi... não, tem duas linhas, então foram duas atividades registradas, uma atividade com valor, outra sem valor. Também vale ressaltar que a gente tem o contexto de hora, perdão, a gente tem o contexto de hora normal e hora extra. Então, esse valor também pode ser distinto, tá? Então, ele vai considerar de acordo com o período ao qual aquela atividade foi realizada. Essa funcionalidade, para quem está se perguntando, tá? A gente vai agregar ela ainda mais com as funcionalidades referentes a contratos, tá? Isso ainda não está liberado, mas toda essa parte de valores também vai ser utilizada na parte de contratos, tá? Quando a gente trazer isso para o Eleven Next mais estruturado. São atualizações futuras, tá, pessoal? Outro ponto que vale trazer também aqui é a questão de país, estado e município. Então, dentro do próprio registro de usuários, a gente tem essas questões, tá? Qual país, qual estado, município, cliente também, a gente tem isso daí. Vocês podem também utilizar isso em outras partes do sistema, caso queiram vincular, tá? A parte de feriados e horários de verão, ele agrega não diretamente. Os feriados e horário de verão, eles funcionam lá nos nossos períodos. Então, a gente tem o período de acesso e o período contratado. O período contratado em si, ele vai utilizar muito dos feriados e do valor e do horário de verão, tá, pessoal? Por quê? Porque para fazer todo esse cálculo de valor hora aqui que eu comentei, ele também utiliza o período contratado da pessoa, né? Então, a pessoa que registrou aqui, quando ela registrou no sistema essa data, essa atividade, ele vai considerar se o período
é normal ou extra daquele atendente, daquela pessoa. Então, caso vocês estejam registrando um trâmite ou abrindo um chamado no dia 25 de dezembro e o 25 de dezembro esteja é, é, registrado como um feriado dentro da base de vocês, ele vai ser considerado sim como uma hora extra, tá? Porque é fora do período normal, é um feriado. E aqui no Brasil a gente não está tendo mais horário de verão há algum tempo já, mas em países que utilizam horário de verão, vocês conseguem configurar também e ele vai atribuir isso e identificar a partir o período contratado, tá? Então vamos lá. Vamos avançar agora a falar um pouquinho sobre inventário. O inventário são alguns clientes que utilizam, não é a grande maioria. Para quem já utiliza o inventário, conhece, sabe como é que funciona, tá? Então, para quem ainda não conhece, vocês conseguem. Eu vou trazer algumas informações aqui hoje. Então, o item de inventário, vocês conseguem ter vários tipos de item, tá? Vocês conseguem cadastrar tipos de itens diferentes, vocês conseguem cadastrar fabricantes, várias informações vocês conseguem colocar informações padrões, tá? Aqui no geral a gente estava vendo tem as informações básicas e depois a gente tem as questões de formulário, como não comentei, que pode ser agregados dentro de um item de inventário, tá bom? Aqui a gente está verificando chamados vinculados àquele item, tá? Então, a todo momento a gente tem o histórico. Então, aqui eu estou na listagem de itens de inventário, estou acessando um item. Dentro do item, a gente tem algumas informações básicas e uma descrição, por exemplo, e um formulário aqui nesse caso, atribuído para trazer mais informações adicionais sobre esse tipo de item, que é uma workstation. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo, tá? Então, a linha do tempo ela se perpetua nas 3 páginas. A linha do tempo ela registra tudo que ocorreu com aquele item de inventário. Nessa aba de usuários vinculados, a gente consegue atribuir diretamente a uma empresa, tá? Ou a usuários específicos. Então, quem está diretamente ligado àquele item. Dentro dos chamados vinculados, a gente consegue visualizar também o histórico, né, de atuação de vínculo daquele item de inventário dentro de chamados. Então, vocês quiserem verificar quantos chamados um determinado item obteve, tá? Durante um ano, durante 6 meses. Quantas manutenções eu tive em um determinado item nos últimos 3 anos. Então, vocês conseguem fazer essa verificação utilizando tanto a linha do tempo quanto os chamados relacionados, tá? Os chamados vinculados a esse item. Então, o item de inventário, ele facilita muito no dia a dia para quem utiliza de itens dentro da empresa que gostaria de fazer a verificação ou que atua como manutenção, por exemplo, vocês conseguem ter diversas informações vinculadas a esses itens e também o histórico do que está acontecendo, né? Então, como eu comentei, vocês conseguem fazer medições preventivas, vocês conseguem identificar se aquele item está valendo a pena ainda dentro da ferramenta, se o custo dele de manutenção está muito alto, será que já não é hora de trocar, né, de item? Então isso vocês conseguem também ter essa noção. Aqui eu estou na parte de configuração, tá? Estou na tela de configuração do item, mas os itens vocês conseguem também utilizar eles em formulário, vocês conseguem vincular eles diretamente a chamados, vocês conseguem também retirar relatórios deles, tá? Então, aqui é só a tela propriamente dita do item, mas vocês têm bem mais informações e bem mais relações com os itens dentro da ferramenta, tá, pessoal? Então aqui agora eu vou falar um pouco sobre os modelos de chamado, tá? Os modelos de chamado, para quem ainda está com a nomenclatura antiga, são os templates de chamado. Qual que é a funcionalidade dos modelos de chamado? Justamente, a gente tem um modelo
para abertura de chamado, então de forma automática. Aqui no caso estou trazendo um modelo de software e hardware para colaborador, que ele já traz informações pré-preenchidas, ele já traz um modelo de chamado que deve ser aberto. Então, nesse caso ele não está completamente preenchido, mas eu poderia, por exemplo, já preencher os formulários, já trazer uma descrição, já poderia trazer praticamente tudo preenchido e ser necessário somente a atuação do atendente no momento daquele chamado, porque aquele chamado for aberto, tá? Então, os modelos de chamado, eles são muito utilizados juntamente com o fluxo de processo, porque a partir daí vocês conseguem ter aberturas automáticas de chamados como um todo. Então, aquele dali a gente tinha um chamado, esse processo aqui, ele já abre 2 chamados. Então, um chamado de TI e um chamado teste financeiro. Então, no momento que esse modelo é disparado, ele já abre 2 chamados distintos, cada um para a sua área de responsabilidade, cada um com as suas informações. A gente pode também trazer trâmites, trazer descrição, trazer o gerador a partir de um gatilho, né, que digamos que o chamado foi aberto, surgiu uma demanda, tá, dentro da empresa, e essa demanda a gente realiza uma ação, dispara um fluxo de processo, que ele abre esses chamados filhos. A partir daquele chamado pai principal, a gente já pode preencher mais informações além dentro desses chamados filhos. Então, eu quero importar os trâmites, quero importar o preenchimento de formulário, quero importar a descrição. Então, tudo isso pode ser configurado também, tá, pessoal? Então, para quem já utiliza, que acredito que muitos clientes já utilizam os modelos de chamado, tá? É uma funcionalidade que, mesmo que vocês não saibam que vocês utilizam, provavelmente vocês já utilizam ela, mas ela é muito útil no dia a dia. Você configura uma vez, a manutenção, né, somente quando o processo mudar, que é uma coisa que não ocorre todo dia. Então, é bem legal e é bem importante a gente ter esse conhecimento da possibilidade de utilizar modelos de chamados, tá? Agora falando um pouco, tá? Esse é o nosso último assunto de hoje, são as tabelas de dados. O que são as tabelas de dados? Aqui a gente tem um exemplo, tá, de tabelas de sistema, a qual eu trago fabricante, tipo e sistema. A gente consegue fazer importação de mais dados para dentro dessa tabela, a gente consegue criar novos registros também na mão, a partir dessa tabela. E o que essa tabela é? Ela basicamente ela funciona como uma planilha, pense num pequeno database dentro do Eleven Next. Então, aqui no caso, eu estou utilizando ela dentro dos formulários, tá? E estou utilizando a partir da listagem do fabricante, ele já filtra o tipo e o sistema. Então, eu consigo, percebam que aqui eu tenho vários itens. No momento que eu seleciono, por exemplo, Citrix, ele já reduz para mim aquela listagem somente para os itens que estão vinculados ao Citrix dentro da base. Então, a tabela de dados, ela é uma ferramenta muito importante para quem quer ter esse tipo de gestão mais dinâmica dessas informações, só que não ter que ficar toda hora colocando isso em formulário. Você configura aqui dentro da tabela de dados e você vincula ela dentro de um formulário, tá? Vale ressaltar que a tabela de dados ela não é um banco de dados como um todo, tá? A gente não consegue fazer uma query, por exemplo. A gestão dela é mais manual. Ela serve justamente para situações onde eu tenho dados, muitos dados, e esses dados tendem a não mudar, tá? Com frequência. E aí eu utilizo as tabelas de dados para conseguir manter essas informações dentro do ElevenX, sem precisar ter que ficar fazendo requisições para sistemas externos, sem precisar ter que estar a todo momento verificando formulários extensos ou trazendo arquivos em anexos, tá, pessoal? Então, as tabelas de dados buscam justamente tentar
suprir essa necessidade de dados em grande volume, que não tendem a mudar muito, e deixar isso já disponível para vocês dentro do Eleven Next, tá bom? Então, pessoal, eu sei que a gente já está chegando na nossa hora, faltam alguns minutos ali para o final. Eu quero agradecer todos pela participação de hoje, tá? Quem não pôde participar hoje, não tem problema. Esse webinar vai ficar gravado. Quem tiver assistindo isso depois, quiser tirar dúvidas, pode entrar em contato conosco, tá? A gente vai ficar muito feliz em responder a todos. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, que vai ser do dia 22/7, semana que vem, tá? Semana que vem eu vou falar sobre personalizações. Então, como vocês conseguem customizar, além dessas coisas, é, além do básico ali, né, da tela de login, esse tipo de coisa, como que a gente consegue customizar ainda mais o Eleven Next. Então, eu vou abordar alguns pontos ali, customização de e-mails, customização de formulários, esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo encontro. E agora eu vou ver as dúvidas. Vamos ver se temos dúvidas. Claro, Daniel, podemos sim mandar a gravação para você. Bom, pessoal, vejo que hoje a gente não tem nenhuma dúvida aqui dentro do nosso chat, tá? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida hoje, espero vocês no próximo encontro, tá? No dia 22. Muito obrigado pela participação e uma excelente semana para vocês.